Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, mais um final de trimestre, com mais uma aula extra para ajudar nossos amados irmãos e irmãs. Queridos, chegamos em mais uma conclusão de trimestre. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Que o Senhor abençoe a cada professor, a cada missionária que adquiriu os conhecimentos ao longo desse ministério e ao longo desse trimestre. Queremos também agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo, por todos os seus benefícios, que hoje estamos encerrando mais um trimestre. Deus abençoe a sua classe, Deus abençoe os que te ouvem, Deus abençoe a todos os seus da tua família. E vamos para frente, se Deus quiser, com muita graça, com muito mover do Espírito, para nós lecionar mais 13 lições que vai vir aí no nosso novo trimestre, falando a respeito dos livros de 1º e 2º Samuel. Que Deus abençoe você e que Deus continue capacitando cada dia mais sua vida, seu ministério, é o que eu desejo do meu coração. Lição de número 13. Seja um mordomo fiel. Hoje nós vamos tratar do tópico de número 2. Nós estudamos na aula do YouTube o tópico de número 1. Hoje nós vamos para o tópico de número 2, onde vai falar sobre as características do mordomo infiel. Queridos, de acordo com a nossa lição, que trata sobre o mordomo fiel, e Jesus, ele com certeza ajuntou as duas parábolas, quando ele falou das 10 virgens e também falou do mordomo fiel e prudente. Então ele fez uma equação, ajuntando as parábolas para ensinar a igreja atual, odierna, para o preparo da sua segunda vinda. Na verdade, estamos aguardando o arrebatamento. Queridos, vejamos o nosso comentário. De acordo com Lucas, capítulo 12, versículo 42, que fala na nossa lição, que diz: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para dar-lhe a tempo a ração? Aqui nós percebemos esse texto que fala sobre o mordomo fiel e prudente. Deus, ele diz na sua palavra que vai premiar, coroar, nesse período em que ele vai dar a ração, a comida, né? Dependendo da tradução, o alimento, a medida de trigo. Então, o trigo, para quem? Para os servos. Isso atualmente acontece quando nós estamos pregando a palavra de Deus no púlpito, onde nós pregamos a palavra de Deus aos que estão nos ouvindo. Então, Deus nos confiou essa liderança de levar trigo, levar pão, palavra aos ouvintes, aos nossos irmãos, aos servos de Deus. Então, a promessa que Deus nos dá é o seguinte: se formos fiéis, quando o Senhor voltar, se formos fiéis, Ele vai colocar nós sobre todos os seus bens. Nós vamos estudar isto com cautela, porque o Senhor vai promover cada líder, cada mordomo, certo? Cada pessoa que cuida de outras pessoas, pessoas que têm lideranças, pessoas que é um líder. Então, Deus vai lhe dar exatamente o quê? Seus bens. Glória a Deus. Então, de acordo com a parábola, o Senhor colocará sobre todos os seus bens
Por quê? Porque nós estamos servindo ao Senhor, dando a medida de trigo aos servos, o alimento, a palavra, a Bíblia, que está sendo pregada aqui, ó. Então, na parábola das 10 virgens, quando se fala das 5 prudentes, é a mesma coisa aqui, viu? É a mesma coisa. As 5 prudentes, elas estão preparadas. Por quê? Porque quando o Senhor vier, achar servindo assim. Como? Dando a medida de trigo para os servos. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que é medida, não é todo. Porque ninguém tem o todo. Nós só temos a medida. Glória a Deus. Porque o todo é a pessoa de Jesus. Ele é a palavra, o trigo inteiro. Nós só temos uma porção desse trigo. Nós não conhecemos a Bíblia inteira. Como nós vamos passar e dar o trigo inteiro? Quando a Bíblia diz a medida de trigo, é porque eu tenho uma medida, você tem outra medida. Então temos que ser fiel para passar a medida de trigo para os servos. Amém? Então, as 5 virgens fala do corpo ministerial, certo? Que devemos nós, como ministros de Deus, da casa do Senhor, ser fiel no ensino, na palavra, que é o trigo, entregar a medida. Esta é a nossa missão. Jesus deve achar cada um líder, servo de Cristo, dando o alimento, o pão, ao seu tempo, o tempo da graça, o ano aceitável do Senhor. Então devemos ministrar o que? Pão. O trigo é feito de pão, e quando nós ministramos pão, estamos alimentando, então estamos levando o povo para comunhão, comunicação, oração. Quando nós levamos pão, palavra, estamos levando o povo para comunhão. E com isso, Jesus diz: bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor vier achar servindo assim. Porque aquilo que você tem, todos vão ter a medida de trigo. A palavra que está no seu coração, todos vão ter, cada um no seu coração. Então você é um referencial de Deus na terra. Você é um líder, você é um mordomo, um garçom, que vai ministrar alimento. Então se você for falso, grande vai ser os açoites. Não tem como escapar dos açoites. A gente vai falar sobre os açoites. Terrível. Por isso que a fidelidade do servo, que quando o Senhor vier, tem que ser fiel, porque ele cuida de pessoas. Ele vai dar conta de almas perante o seu Deus. Então a condição da bênção de Deus é especial, porque se nós formos fiéis naquilo que é do Senhor, Ele vai nos colocar sobre todos os seus bens. Então, ser fiel no pouco, medida, no pouco da medida, e te colocarei no muito. Glória a Deus. Porque Ele vai lhe dar todos os seus bens. Então é o muito de Deus. O nosso papel é ser fiel. E ser fiel na prestação de conta. O Senhor vem, e Ele é o nosso patrão. E Ele vai vir e saber se você está direitinho. Se você pegou os papeizinhos, anotou a planilha, tudo direitinho. O Senhor quer saber se você está direitinho com o alimento que você tem que passar para os seus irmãos. Glória a Deus. Então, nós não devemos se preocupar com a capacidade que cada um tem. Um tem a medida de 1, a outra medida de outro é 2. O outro também tem a outra medida, 5. De acordo com a capacidade de cada um que tem de levar a medida de trigo, o Senhor vai vir e vai saber se você tem realmente passado essas medidas. Lembra-se dos talentos? Um deu a um, outro deu a 2 e outro deu a 5 talentos. Cada um ganhou mais 2.
esse ganhou mais 5, esse aqui enterrou o talento. Então vamos ver daqui a pouco sobre esse assunto. Nós estamos falando a respeito da capacidade que jamais devemos esquecer, que cada um prestará conta com o seu Deus. Nós temos a capacidade própria de produção na palavra, levando, mas a nossa capacidade, ela varia entre 1, 2 e 5. E de acordo com a nossa capacidade, Deus vai nos dando e usando. Deus vai nos dando e usando. Deus vai nos dando e usando. Quem tem a capacidade só de 1, Deus só quer que você granjeie e ganhe mais 1. Não precisa ir até o 5 ou até o 6 para passar o seu irmão que tem mais medida de trigo, que ele tem mais capacidade. Então, a sua capacidade, se você ganhar só mais 1, é igual ao que tem 5 e ganha mais 5. Então, Deus abençoará tanto o que tem 1 e o que tem 5, porque ele foi fiel na passagem da medida de trigo. Glória a Deus. E se eu tiver só 1, e eu não procurar passar, ganhar, porque a obra de Deus não é feita tentando derrubar o outro, mas é feito em produção, produzir alimento. Glória a Deus. É o que nós estamos fazendo, produzindo alimento. Amém? Tudo isso a gente percebe, meus irmãos, que o que recebeu só 1, ele enterrou. Nós não podemos enterrar. O Senhor, quando volta, ele dá uma dica para que você, que pegou 1 e não negociou com o seu talento, você entregue esse talento na mão dos banqueiros, porque assim ele vai render juros e o Senhor vai se alegrar, porque estará em produção. Porque não é competição, ou competir com o irmão. Você não pode pegar o irmão que tem 2 e ir atrás dos 2. Então, meus queridos amados irmãos, nós estamos olhando sobre o que Jesus entregou na sua mão. Então, o Senhor nos deu exatamente uma parte do trigo. Uma parte do trigo. E nessa nossa parte, nós não temos que invejar a parte dos outros, não. Nós temos que fazer a nossa parte sem invejar dos outros. Com isso, o Senhor, quando voltar e achar nós servindo assim, Ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor, entra na cidade, entra dentro da cidade, a Nova Jerusalém, entra aqui dentro da cidade. Glória a Deus. Então, queridos, Deus só quer o mínimo que você faça, ganhe mais 2. Como você agora tem a graça de Deus, você sempre vai exceder o que é da lei. Você vai exceder em graça, e assim a produção pode chegar até 3, 4. Glória a Deus, sem competição. Queridos, entra no gozo do teu Senhor. Senta-te aqui na mesa, a mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Senta-te aqui na mesa. Glória a Deus. Eu vou me cingir, ou vou me investir, e vou servir vocês. Então Deus vai nos chamar para servir. Quando isso? No fim do nosso ministério. É aqui na finalidade. Então, o fim é a finalidade. Aquilo que nós fazemos, sendo fiel na medida de trigo, quando chegar no fim, o Senhor volta e diz: entra no gozo do teu Senhor. Este é o fim do nosso ministério, entrar na alegria de Deus. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que Jesus ensinou essas parábolas para introduzir nós no reino. Glória a Deus. O reino de Deus, isso aqui tudo é o reino. Então nós estamos aqui, nessa parte aqui do reino, terra. Então a parte da cidade está aqui, céu. Então entre no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque você receberás o quê? O domínio que o Adão perdeu. Então você vai governar sobre a terra com Cristo.
reis e sacerdotes sobre a terra. Glória a Deus, sobre esse pedacinho aqui, durante os 1000 anos, que é o milênio. Então, o objetivo é mostrar, pelas parábolas do mordomo fiel e prudente, e as virgens prudentes e loucas, são opostas uma à outra, que haverá os ministros do fim. Esses ministros do fim têm que ser fiéis ao chamado. Glória a Deus, como está na nossa lição. Então Deus vai nos dar um prêmio. E o prêmio é exatamente promover no fim quem? O mordomo fiel. Porque o mordomo fiel não ficará na posição de mordomo fiel. Fiel foste no pouco, te colocarei sobre muito. Entra no gozo do teu Senhor. Então nós sairemos desta posição de mordomo para herdeiro. Glória a Deus. Então essa é a nossa posição final. Glória a Deus. Tudo isto, meus irmãos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. É o final do nosso ministério. Se nós formos mordomos fiéis, entra no gozo do teu Senhor, filho amado. Amém? Então, o prêmio será a promoção do mordomo. Glória a Deus. Porque a palavra mordomo é aquele servo mor, que é o servo maior, sobre os seus servos, é o líder. Mordomo é o líder. Com isso a gente vê que Deus vai privilegiar esse mordomo, porque ele estava na liderança, entregando pão, alimento, e o Senhor vai conduzir à cidade santa, sentará ele à mesa e vai servir a esse mordomo como filho. Glória a Deus. Grande é o mistério. Então, tópico de número 2, vamos falar sobre as características do mordomo infiel. No tópico de número 2, nós temos as características do mordomo infiel em Lucas capítulo 12, versículo 45 até o 47. Mordomo infiel. Como tem o verdadeiro, tem o falso. Então, depois do pecado, nós temos sempre as duas coisas se opondo uma à outra. Pecado e santidade, Deus combatendo o diabo, as obras da carne e o fruto do Espírito. Esta é a nossa caminhada. Sempre mais com mais e nunca mais com menos, porque dará menos na matemática. Com isso a gente vê o seguinte: as características do mordomo infiel. O mau comportamento diante de uma vida iminente. O meu Senhor, ele diz, o mau servo no coração, ele vai vir tarde, ele diz que ele vai tardar, ele vai vir tarde. Isso é o que está no coração do mordomo infiel. É o que a Bíblia diz: o Senhor vai vir na hora em que ele não pensa. Mateus 24 e 44. O Filho do Homem vai vir na hora que ele não pensa. Então, o mordomo infiel é isso aqui, ó. É o contrário daquilo que é o fiel. Ele também tem um púlpito, ele ensina, tem várias pessoas ouvindo, mas ele é infiel. Esse mordomo infiel é triste, porque ele não foi fiel em passar o pão. Vamos ver? Então, isto aqui, meus irmãos, representa o falso ministério que está em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 11. Aqui nós temos o verdadeiro, que Jesus deu à igreja, mas também tem o falso pastor, o falso presbítero, o falso apóstolo, tem o falso evangelista, existe o falso no meio dos verdadeiros. Por isso que tem o infiel e tem aquele que é fiel.
Glória a Deus, é o contraste. O falso corpo ministerial que entrega o pão, ensina o povo, ele mesmo descrer na vinda de Cristo. Se esse camarada aqui descrer que Jesus vai tardar e não vai vir, certo? Ele descrer, o que é que vai acontecer? Ninguém aqui vai crer. É infiel. O que é que vai acontecer? Vão chamar eles para onde? Bares, boates. O que é isso? Eles vão comer, vão beber nos restaurantes da cidade. Fofocar um do outro. É a vida do mordomo infiel, do servo infiel. É o que ele quer. Comilão e beberrão que ele é. É isso que ele faz com os membros. Porque tal é ele, tal é os membros. Ele faz uma farra, ele se embriaga com o vinho, que o vinho que ele coloca aqui na mesa, não é dele, é do Senhor. Ele pega o vinho, que é da ceia, e embebeda todos. Pode beber. Ele pega o pão, ele é infiel, ele come o pão, ele é infiel, ele não entrega, porque a Bíblia diz que ele é comilão. Então, ele esbanja os valores do reino, com restaurante de luxos. É ele que gosta de estar entre os outros infiéis em grandes convenções, aonde há muita mutreta, aonde há corrupções, que só no juízo final vai ser aberto os livros e tudo que foi registrado das suas más obras estarão registrados lá. As corrupções que há no coração por causa da riqueza do dinheiro. Com isso, quem quiser ser servido na vinda de Jesus, no arrebatamento, lá na cidade, como eu falei, precisa servir primeiro aos servos. Não é comer, é servir o alimento. Amém? Então, essas pessoas que vivem na infidelidade, o negócio dele é falar do outro, fofocar. É como um canibal. Você sabia que quando ele fala mal de alguém, ele está como se fosse comendo a carne daquele irmão? Como se fosse um canibal e, além do mais, pentecostal. Então, esse servo, o Senhor vai vir... vai prestar conta com ele por causa da sua irresponsabilidade, e ele vai ter a recompensa igual a dos infiéis que vão para o inferno. Não tem diferença do infiel com os incrédulos, não tem diferença. Por isso que quem serve a Deus e brinca em servir a Deus, negócio é sério mesmo, está perdendo tempo. Esse negócio de furtar dinheiro que cai lá nos cofres da igreja, está perdendo o seu tempo. Jesus sabe muito bem todas as nossas ações e Ele vai nos julgar, porque é Ele o patrão e nós somos os mordomos. Então nós temos que ter a alegria de dizer: está aqui, Senhor, eu fiz conforme o Senhor ordenou. Amém? Então, meus queridos, o servo que não fez conforme o que o Senhor ordenou, que era a sua vontade, ele não fez a vontade do seu Senhor, vai levar açoites. E outra coisa, tem uma diferença. Esse aqui, ele conheceu, Conheceu, mas não fez. Olha aí, meus irmãos. Então a questão dos açoites não é porque conheceu. Por quê? Porque ele não fez. A questão está em não fazer. Glória a Deus. Ele conheceu, mas não fez. Porque quando eu somo mais com menos, é igual a menos. Então vai levar chibatadas, açoites. Glória a Deus. Então, negativo. Mais com menos dá negativo. Ele conheceu o positivo, mas não fez, negativo. Vai levar açoite, negativo.
Mas só que aquele que conheceu, na verdade é o oposto, não conheceu. A Bíblia diz que também vai levar porrada. Por quê? Porque esse que não conheceu, ele não procurou conhecer. Essas pessoas que tem nas nossas igrejas, que não querem saber de doutrina, de escola bíblica, não querem conhecer, vai levar chicotada. Não tem como, vai ser chicotada, vai ser menos do que os que conhecem e não faz. Por quê? Porque ele sabe muito bem que serve a Deus, mas ele não procura conhecer a vontade do seu Senhor. A Bíblia diz que ele vai levar chibatada, mas menos do que os que conhecem. A Bíblia mostra uma justiça entre os que conhecem e não faz, e os que não conheceu e não fez. Então, meus irmãos, vocês sabem o que são esses açoites? Quando você vê alguém lá na UTI, é o açoite. Quando a pessoa, rapaz, estão colocando uma medicina tão pesada nele, vai morrer de tanta agulhada, é o açoite. Hospitalizado 60 dias, é o açoite. Não vale a pena ser infiel, vai levar açoite. Seja fiel, porque o Senhor te aguarda, o Senhor te espera. Glória a Deus. Por que, meus irmãos, esses açoites vai vir, não é para levar logo ele para o inferno, não. Esses açoites vai vir porque Deus ama e castiga aquele que ama. Então vai vir uns açoites antes dele morrer, porque Deus ainda quer salvar ele, mesmo na UTI. Deus está dando tempo para ele se arrepender. Esse é um Deus maravilhoso, santo, justo e bom, maravilhoso, glorioso, majestoso. Nós estamos falando porque ele recebeu pão e vinho. Ele recebeu algo sagrado de Deus na sua mão, mas foi infiel com o que é sagrado, profanou o que é santo. Vai botar ele, o Senhor vai colocar ele na cama de dores, levando açoite, até que ele se arrependa. Se não se arrepender, não será salvo. Mas os açoites vêm para ele aprender que só o Senhor é Deus. Deus vai tentar ainda salvar ele em vida, porque muito lhe foi confiado. Pão e vinho era o alimento que ele tinha que passar, que ele não foi fiel. Então, vamos concluir esta aula. O servo que conhece a vontade e não se preparou para cumprir, não fez conforme a sua vontade, esse servo será castigado com muitos açoites. É o que conheceu e não se preparou para fazer a vontade. Mas o que não conheceu, ele não deixa de ser castigado, mas será castigado com poucos açoites. Por quê? Porque o que faz a pessoa receber açoite não é o conhecimento, porque o servo conhece. Aquele servo que conheceu, não fez, mas mesmo assim recebeu açoite. Então, para receber açoite, não é só conhecer. Eu conheço a vontade de Deus, mas não fez? Vai levar açoite. A questão é fazer. Jesus diz para aquele fariseu, aquele doutor da lei: vai e faz o mesmo, é fazer. Ele conhecia, ama a Deus sobre todas as coisas, o meu próximo é o que usou de misericórdia. Jesus diz: faz o mesmo. Não adianta conhecer, tem que fazer. Glória a Deus. Então o que eu faço para não receber açoite? Fazer a vontade do Senhor. É simples, mas ninguém quer fazer. As pessoas estão no negócio de internet, zap, as pessoas estão perdendo o seu tempo. Elas sabem, mas não faz. É açoite e muito açoite. Porque
Aqueles que vão para o culto uma vezinha na semana, essa aí não sabe não. Mas mesmo assim vai levar a porrada. Vai ter que procurar saber e fazer para não ser açoitado. Glória a Deus. Queridos, um tempo de prova. Nós temos que ter um tempo de prova para ser aprovado. Qual é o tempo de prova? É exatamente esse tempo que nós estamos passando como mordomo líder, onde nós precisamos receber o nosso prêmio, se nós formos achados fiéis. Então, de líder e mordomo, nós vamos passar a ser herdeiro de Cristo, de Deus. Você não é um mordomo lá, você é um herdeiro. Você aqui é um mordomo, mas lá é promovido a herdeiro. Sermos vigilantes no nosso coração, no nosso entendimento. Não seja um líder grosseiro, que espanca, é viciado. Esse aí não tem graça, esse líder. Temos que olhar com carinho as pessoas que nós ensinamos a palavra de Deus. Por quê? Porque essas pessoas que nós estamos ensinando a palavra de Deus, nós estamos enchendo de azeite, de unção, de palavra. Nós estamos dando alimento no tempo certo. E quando ela estiver cheinha, nós põe à parte os vasos que estão cheios. Nós pega os vasos e traz para o ministério. É isto, fazer discípulos. Nós temos que pôr à parte os vasos que estão cheios, os que estão cheios da palavra. Então põe à parte. Você que é líder, reconheça aqueles que estão cheios. Traz para o ministério. A vinda será quando nós menos estamos esperando. Você é líder, mas é comilão? É beberrão? Não faz parte do corpo de Cristo. Você é um mordomo mau. Digno serás de muito açoite. A condenação dos infiéis é a mesma que receberás. Os líderes têm que ser prudentes. Por quê? Porque o prudente, ele diz: eu conheço a vontade do meu Senhor. Ele não gosta que eu faça isso e não faz. Eu conheço a vontade do meu Senhor. E o meu Senhor não gosta que eu faça aquilo e não faz. Concluindo, o servo que conhece a vontade do seu Senhor precisa fazer para não receber açoite. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, a sua família, e que você, nesse final de trimestre, seja abençoado junto com a sua turma aí, que tenha um bom final de trimestre com todos, e vamos para frente. Deus abençoe a todos e aguardamos todos vocês para o nosso próximo trimestre, se Deus quiser, com muita alegria.